Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Santo Espírito, na noite desse dia, por mais esse tempo, essa oportunidade, qual o Senhor tem nos proporcionado neste lugar. Então toma nas tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos caminhos, fala conosco através da tua palavra, através do teu amor, da tua misericórdia. Nos abençoa, Santo Espírito, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mas eu quero, Senhor, te adorar como tudo que sou e te render quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai, e toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo e exaltado, Graças a Deus. Vamos ler uma palavra de Deus. Está lá no Evangelho segundo escreveu João. Portanto, o quarto Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo de número 5. Aleluia.
capítulo de número 5 do Evangelho, segundo escreveu João. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Todo mundo encontrou o texto, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Depois, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pelo teu amor, pela bondade, pela misericórdia. Nas tuas mãos, ó Deus, nós derramamos o nosso espírito e também pedimos que o Senhor venha aguçar os nossos ouvidos, ó glória, para que nós possamos entender a tua palavra, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Seja conosco, papai, nos abençoa, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos falar hoje dessa passagem bem conhecida, né, do paralítico de Betesda, de João 5. Mas, me debruçando sobre esse texto nessa semana, algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou compartilhar com os irmãos, num breve espaço de tempo, a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. A Bíblia diz, e nós lemos todo o texto até o versículo 14, que havia uma festa em Jerusalém, que Jesus foi para Jerusalém, porém Jesus não foi para a festa que havia em Jerusalém. Jesus foi para um lugar onde a Bíblia diz que tinha um tanque chamado de Betesda, e esse tanque tinha 5 alpendres ou 5 pavilhões. E neste tanque tinha uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento da água. Então nós entendemos que Jesus preferiu estar num lugar onde ele seria mais útil do que estar em uma festa qualquer. A grande maioria de nós, se fôssemos para Jerusalém nesse dia, escolheríamos ir à festa, porque esse lugar, como a gente pode imaginar, não era um lugar bonito, não era um lugar agradável, era um lugar cheio de gente doente, era um lugar cheio de gente precisando de uma cura, era um lugar cheio de gente cheirando mal. Então esse lugar não era um bom lugar para se estar. A festa, por outro lado, era um lugar de gente famosa, de gente rica, de gente bem vestida. Então a grande maioria
dos judeus, naquele dia, escolheu ir à festa. Mas Jesus, ainda que fosse judeu, preferiu ir para esse lugar. Preferiu ir para esse tanque, aonde havia todas essas pessoas enfermas. E todas essas pessoas enfermas, além da enfermidade, elas tinham alguma coisa em comum. A Bíblia diz que, de certo tempo, um anjo vinha e agitava a água do tanque. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, curava de toda a enfermidade que tivesse. Então todos ali estavam na expectativa, todos ali estavam esperando o mover, todos ali estavam esperando a ocasião certa para entrar na água, todos ali esperavam o dia em que seria a vez dele ser curado. E muitos de nós, muitas vezes, passamos a vida esperando o mover da água. Muitos de nós passamos a vida esperando a data certa. Muitos de nós, às vezes, passamos a vida esperando o momento certo. Mas nós vamos aprender com Jesus que esse momento certo, ele não existe. Esse momento certo, ele não chega. Essas pessoas ali estavam esperando, esses enfermos, o mover dessa água. Movimento, aonde houvesse um movimento. E muitas são as pessoas, muitos são as famílias, muitos são os empresários, muitos são os pastores, muitos são os obreiros, muitos são todo tipo de gente que espera um movimento. Muitos de nós hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós vivemos numa grande, como que eu posso chamar? Uma grande epidemia de golpes, né, de toda sorte de golpes, pela internet, pelo telefone, por pirâmides, por moedas virtuais, enfim, porque as pessoas esperam como que se num passe de mágica os seus problemas fossem resolvidos. As pessoas esperam que como num passe de mágica os seus problemas se resolveriam, e assim estavam esses enfermos, esperando o movimento das águas, esperando o mover das águas, esperando que a água fosse agitada. Então Jesus chega em meio a esses enfermos, Jesus chega em meio a essa multidão, e a Bíblia diz que ali, naquele lugar, no meio daquelas pessoas, havia um homem que estava ali 38 anos esperando chegar a vez dele. Esse homem estava há 38 anos esperando o mover da água, para que ele pudesse então ser curado. Este homem estava ali dia após dia. Esse homem estava ali semana após semana, ano após ano, esperando o mover das águas. Só que a vez desse homem não chegara. A vez desse homem não foi alcançada. E nós vemos então que quando Jesus vai até ele e faz uma pergunta simples, ele pergunta ao homem: tu queres ficar curado? Este homem vai dar uma resposta que vai nos ensinar muito. A pergunta de Jesus é simples. Esse homem está 38 anos esperando a sua vez. No dia que a vez dele chegou, ele não está pronto. No dia que a vez dele chegou, ele não está preparado. No dia que a vez dele chegou, ele estava com a sua mente presa ainda, esperando o mover das águas. Muitas vezes as bênçãos do Senhor vão chegar até nós, disfarçadas de outra coisa. Muitas vezes as bênçãos do Senhor vão bater a nossa porta, disfarçada de uma enfermidade, disfarçada de uma rescisão de contrato, disfarçada de uma porta fechada. E nós precisamos estar atentos, apercebidos, para entender que aquilo ali não é uma porta se fechando, não é uma rescisão de contrato, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, de forma disfarçada. Este homem esperou 38 anos, e quando a pergunta veio, ele deveria dizer: claro que eu quero ser curado. Mas aí, este homem vai nos mostrar e vai nos ensinar
a grande probabilidade dos nossos projetos humanos falharem. Ele disse: eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus não foi se ele tinha alguém ou se ele não tinha. A pergunta de Jesus não tem a ver com o teu projeto de vida. O propósito de Jesus não tem a ver com aquilo que tu pensa. O propósito de Jesus não tem a ver se tem alguém ou não para te colocar no tanque. E esta grande probabilidade dos nossos esforços humanos falharem é por causa disso. Porque a gente entende que com a nossa força nós vamos alcançar. Com a nossa força nós vamos chegar lá. Mas a Bíblia fala, Jesus fala no Evangelho de João, que ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então um ramo fora da videira, ele nada mais é de que um galho morto, de que um galho seco. O Senhor falou: eu escolhi a vós, vocês não me escolheram, e sem mim nada podeis fazer. Então esse homem nos mostra que o nosso projeto humano, além de ter boa intenção, apesar de estar bem direcionado, ele é muito, mas muito, muito, mas muito, muito sujeito a não dar certo. E foi o que aconteceu com esse homem durante 38 anos. Ele espera, ele quem sabe vira outros serem curados, ele quem sabe vira outras pessoas alcançarem. Irmão, uma coisa é você querer alguma coisa e não ter. Agora, outra coisa é você não ter e ver os outros terem. Este homem, ele queria muito a cura, não alcançou, mas quem sabe ele viu muitos serem alcançados. Por isso ele diz para Jesus: quando eu tento ir, outro vai antes de mim. O projeto humano que nós temos, por mais bem elaborado que ele seja, ele é sujeito a falhas. Ele é grande probabilidade de falhar. Por isso que a Bíblia diz: entrega os teus planos ao Senhor e eles terão bom êxito. Quando Jesus chega até este homem para propor-lhe a cura, este homem, ele está com a sua mente configurada, ele está com a sua mente preparada para uma resposta. Quando Jesus pergunta a ele se ele quer ficar são, a mente desse homem está meio que escravizada em um sistema de cura, num sistema de vida, num modo de vivência. Então ele diz: eu não consigo chegar ao tanque, mas em nenhum momento Jesus falou para ele sobre tanque. Em nenhum momento Jesus disse: olha, vai até o tanque ou não vai até o tanque. Em nenhum momento Jesus fala para ele sobre esta água. A pergunta de Jesus para ele é simples: queres ficar são? Quando este homem está dizendo isso, irmão, é porque nós estamos muitas vezes presos às nossas reações, presos à nossa natureza humana, presos àquilo que um dia nos ensinaram, presos àquilo que um dia alguém falou para nós, e nós nem sequer paramos para tentar pensar se era ou não verdade. Então esse homem está dizendo para Jesus: eu não tenho como chegar no tanque. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, o Senhor usa caminhos diferentes dos nossos. O Senhor usa propósitos diferentes dos nossos. Para fazer o quê? O produto final é o mesmo. Este homem queria ser curado. Este homem precisava ser curado. Mas só que Jesus não precisa passar pelas nossas expectativas. Jesus não precisa atender a minha expectativa. Importa é que ele faça. Importa é que eu seja curado. É como Naamã, quando ele sai lá da terra dele para ir a Samaria, ele vai no intuito de ser curado da lepra. Quando ele chega em Samaria, na casa do profeta, o profeta manda o Geazi falar para ele: olha, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes e tu vai ser curado.
Só que este homem, quando ele ouve isso, ele não liga que o propósito final vai ser alcançado. Ele coloca primeiro a expectativa dele. Ele coloca primeiro o pensamento dele. Ele fala, não, eu achei que o Senhor viria aqui, colocaria a mão na minha enfermidade, oraria por mim e eu seria curado. Não é assim, não foi assim que eu pensei, não foi assim que eu imaginei que seria. E quem disse, irmão, irmã, que o Senhor está se importando com a tua expectativa? Quem disse que o Senhor tem que fazer as coisas conforme tu imaginou? Quem disse, aonde tem um texto bíblico que vai me mostrar, que vai me convencer que o Senhor está se importando com a forma que eu imagino que Ele vai fazer? O que importa é que Ele vai fazer. O que importa é que sim, Ele pode curar, é que sim, Ele pode libertar, é que sim, Ele pode salvar. A forma que Ele vai fazer não é problema meu, porque não é eu que faço, é o Senhor quem faz. Então este homem, ele está com os olhos dele fitos no tanque. Ele está, preste atenção, quando ele é questionado, ele fala, olha, ele abre o coração dele para Jesus, e nós entendemos que o coração dele é cheio de mágoa. Nós entendemos que o coração dele é cheio de amargura. Nós entendemos que esse homem é um homem, que gosta muito de apontar os outros. Ele fala para Deus, olha a pergunta, quer explicação? Não tenho homem algum. A resposta destoa da pergunta. O Senhor não está querendo saber se ele tem homem algum, mas ele quer dizer, ele quer falar para Jesus, olha aqui, ó, eu sou um coitadinho. Olha aqui, ó, ninguém gosta de mim. Olha aqui, ó, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém que me coloca na água. Eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Quando eu tento, olha, coitado de mim, eu sou um aleijado, eu sou um coxo. Quando eu tento, assim com as minhas forças, os outros vão antes de mim. Irmão, a vida não é um mar de rosa. Nunca foi, nem nunca vai ser. A vida não é dura. A vida só é dura para quem é mole. A vida não é uma batalha de espinhos, pedras, não. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a vida, irmão, está aí, o mundo está aí, as coisas estão aí, para serem conquistadas. Agora perceba e veja, dos grandes homens do passado, dos grandes homens do futuro, se eles são homens frouxos, se eles são homens covardes, se eles são homens que não se esforçam, se eles são homens que não lutam. O próprio Jesus, o profeta Isaías disse, ele é homem experimentado no trabalho, ele foi moído, foi transfigurado pelas nossas transgressões. Agora você acha porque você vem na igreja uma vez na semana, porque você dá um dízimo ou não dá, ou porque você oferta, ou porque isso, ou porque aquilo, então o Senhor tem que fazer tudo como tu quer. O Senhor tem que te carregar no colo, o Senhor tem que ser uma babazinha gospel para você. Não, irmão, não. Quando o Senhor perguntar para aquele homem, tu queres explicação? Claro, esse homem devia ter seguido o exemplo do cego Bartimeu. Quando o cego Bartimeu clama, quando o cego Bartimeu ele grita, ele se esperneia, ele faz de tudo. Quando ele chega diante de Jesus, a pergunta de Jesus para ele é o quê? O que tu quer que eu te faça? O cego fala o quê? Eu quero ver, eu quero enxergar, se possível agora. Então, irmão, está faltando para nós a ousadia de chegar diante de Deus. A ousadia de entender que o Senhor está pronto para nos abençoar. Mas Ele não quer ouvir um coração murmurento. Ele não quer ouvir um coração cheio dos mimimi. Não, não. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de ousadia. Então, quando esse homem é questionado, ele começa agora a demonstrar ali, a colocar culpa nas pessoas, culpa no tanque. Agora a minha pergunta é, se esse homem, ele está 38 anos enfermo ali, como
que ele fez para viver todos esses anos, se não tinha ninguém por ele? Como que ele fazia para se alimentar todos os dias, se ele mesmo diz que não tem homem nenhum? Como que ele fazia para ir no banheiro, para tomar um banho lá de vez em quando, se ele fala que não havia ninguém por ele? Havia alguém por ele. Havia pessoas o ajudando. Havia pessoas levando alimento, havia pessoas levando água, havia pessoas, talvez, quem sabe, levando para casa, trazendo de volta. Mas quando ele está ali na pressão, ele não enxerga isso. Ele não vê isso. Ele dá as costas, ele é injusto, ele é ingrato para as pessoas que o ajudaram. Então Jesus, irmão, muitas vezes, ele vem até nós e nos oferece a pergunta de Jesus para esse homem. O que ele está oferecendo para esse homem, além da cura física? Ele está oferecendo a graça, ele está oferecendo o perdão. E o que esse homem tinha que fazer quando ele é oferecido a graça, quando ele é oferecido o perdão? Aceitar. A graça de Jesus, ela precisa ser aceita. Ela não é para ser, Senhor, mas eu sei lá, daqui a pouco eu não sou digno, daqui a pouco o Senhor podia escolher outro, daqui a pouco o Senhor podia fazer isso, daqui a pouco aquilo. Não, irmão. Não, a graça do Senhor é para ser aceita, é para ser recebida. A graça de Jesus para nós é um presente. Quem é que aqui recusa um presente, irmão? Se o cara vem e te oferece um presente, vai dizer, não quero. Não, eu quero. Não sei o que está no pacote, não interessa, eu quero. Se a pessoa teve o trabalho, a pessoa pensou, a pessoa foi lá, o que eu podia dar para esse, o que eu podia fazer, o que eu podia comprar, bateu cabeça, pensou, foi lá, comprou, te coloca na tua frente e fala, não quero. Como assim não quero? E muitos de nós estamos fazendo isso com a graça de Deus. Nós estamos fazendo isso com o presente que o Senhor está ofertando. Nós estamos fazendo isso com o presente que o Senhor está nos dando. Irmão, nós não somos dignos. Quando eu me converti, eu dizia para Deus, Senhor, eu não sou digno. E hoje, depois de 20, sei lá quantos anos, 25 eu acho, eu ainda não, agora sou pior ainda. Piorei. Quando eu me converti lá, eu era ruim, agora estou pior. Mas a graça do Senhor em mim tem crescido. A graça do Senhor tem se multiplicado. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A Bíblia diz, irmão, que para cada dia possui o seu mal. Mas a Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, quando esse homem, ele é apresentado para ele a graça, esse homem é apresentado para ele o perdão, esse homem é apresentado para ele o presente, tu vai se preocupar em colocar a culpa em outro? Tu vai dizer, não, mas é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do pastor, é por causa não sei de quem, não sei de quem, não sei do que lá. Não, irmão, não, a graça te é ofertada. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o Senhor, a graça de Deus, lá em Tito, ela diz que a graça de Deus, ela é manifestada e ela é salvadora para todos os homens. Irmão, ouça aqui, Deus não coloca ninguém no inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para os demônios e para os anjos caídos. Deus não coloca ninguém no inferno. São as pessoas que lá se colocam. São as pessoas que se colocam lá ao optarem por não aceitar o presente de Deus. Ao optarem por não aceitar a graça de Deus. Por isso, irmão, que nós devemos sim orar, nós devemos sim clamar, nós devemos interceder, nós devemos pregar, nós devemos nos esforçar para que as almas sejam levadas a Cristo. Mas além disso, nós não podemos fazer mais nada. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se o Espírito Santo não for capaz de convencer alguém, muito menos nós seremos. A graça, ela é ofertada a esse homem.
E quando a graça é ofertada, irmão, nós temos de ter a decisão. A nós cabe decidirmos se nós vamos aceitarmos essa graça ou não. Esse homem no começo ele dá uma vacilada. Esse homem no começo ele dá uma desviada. E ainda bem, irmão, e ainda bem que o Senhor Jesus insistiu com ele. Ainda bem que o Senhor Jesus insistiu comigo. Ainda bem que o Senhor Jesus insistiu contigo. A minha pergunta é, se quando Jesus chegava lá, a Bíblia diz e nós lemos que nesse tanque havia uma multidão de enfermos. Havia muita gente ali para ser curada. Mas Jesus, vendo esse homem e sabendo que ele estava assim há 38 anos, vai e pergunta para ele. Pergunta para ele, tu queres ficar são? E esse homem começa com essa churamingação dele. Quando ele começa a churamingar no capítulo 5, no versículo 7, o Senhor falou para ele, tu quer ficar são? Ele fala, não tem homem nenhum, lá. Se o Senhor Jesus, nessa hora aí, tivesse falado, então beleza, continua aí, e seguisse o caminho dele, e fosse curar outra pessoa, e fosse buscar outro enfermo, porque havia ali uma multidão de enfermos. E aí, irmão, esse homem ficaria enfermo e morreria dessa maneira. E se o Senhor tivesse desistido de ti? E se o Senhor ainda está te dando a graça, está te oferecendo o presente, mas tu está ainda relutando em aceitar? E um dia, essa misericórdia vai acabar. Um dia, o Senhor não vai ficar ofertando. Um dia, irmão, se tu não aceitar o perdão de Deus, outros vão aceitar. A Bíblia diz, Jesus falando certa feita, ele disse, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então a graça, o presente de Deus, ele é ofertado. Mas ele exige de nós uma atitude. Esse homem, num primeiro momento, ele tem esse desvio. Mas Jesus insistiu com ele, graças a Deus, glória a Deus. No versículo 8, Jesus falou, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus insiste, Jesus falou para ele, olha, eu preciso desenhar para ti, eu preciso fazer um desenho para que tu entenda. Porque tem pessoas, irmãos, que parece que o Senhor tem que desenhar. Tem pessoas que parece que o Senhor tem que fazer um desenho para que ela entenda. Quando Jesus fala para ele, levanta, toma o teu leito e anda, a Bíblia diz, logo aquele homem ficou são. Aí ele tomou o leito e andava. É a mesma coisa que o paralítico lá do templo Formosa. Lembra quando Pedro falou para ele, levanta e anda? Ele não levantou. Ele ficou sentado. O Pedro teve que pegar ele pelo... puxar, vem para cá. Lembra do Ló? Quando os anjos foram avisar ele para ele sair lá de Sodoma e Gomorra, que a cidade ia ser destruída, o anjo estava lá e falou, vamos Ló, vamos, te apressa. E o Ló estava lá. O anjo pegou, a Bíblia diz que o anjo pegou o Ló pelas mãos. Pegou pela mão, disse, vamos embora. Gente, não precisa esperar chegar nesse tanto de sofrimento. Não precisa esperar o anjo te arrastar a cidade afora. E o anjo falou, vaza embora daqui. E não olha para trás. Mas a mulher do Ló, vou dar uma olhadinha. Quando ela dá uma olhadinha, o que acontece com ela? Vira estátua. Ficou lá. Não, irmão, a graça de Deus, a salvação, ela é pela graça. Mas ela não é de graça. A salvação é pela graça, mas ela exige de nós uma atitude. Ela exige de nós uma resposta a esse presente. E Jesus insistindo com esse homem, a Bíblia diz, aquele homem levantou, tomou o seu leito e vazou embora daquele lugar lá. E a Bíblia diz que aquele dia era sábado. E os judeus não faziam nada absolutamente no sábado. Porque eles eram muito santos.
Então eles não podiam fazer nada no sábado. Quando viram aquele homem carregando o leito, eles falaram para ele: ei, tu não sabe que não pode carregar nada em sábado? Ou tu não sabe que é sábado, tu está fora da casinha, tu não pode carregar o leito. Só que quando aquele homem passou 38 anos enfermo, nenhum fariseu foi lá perguntar se ele precisava de alguma coisa. Quando aquele homem estava 38 anos deitado, ninguém foi lá ajudá-lo. Quando aquele homem estava 38 anos sofrendo, ninguém se preocupou com ele. Mas quando ele está carregando o leito num sábado, opa! Aí ele está pecando. Aí não pode. Irmão, se nós não estamos dispostos a estender a mão para quem precisa, então fique em silêncio quando for para criticar alguém. Se não estiver disposto a estender a mão para ajudar quando for necessário, fica também em silêncio quando for para criticar. O cara falou: olha aqui, gente, eu vou dizer para vocês, ó, o homem que me curou falou: toma o teu leito e anda. E se ele tivesse mandado carregar o leito de todo mundo lá, eu carregaria. Porque eu estava 38 anos deitado, hoje estou de pé e vou carregar o leito no sábado, no domingo, na segunda, não importa. Só que eles queriam uma maneira de acusá-lo. E eles perguntaram para ele: quem é que foi que mandou tu fazer um pecado desse tamanho? Ele fala: não sei, porque ele não conhecia Jesus. Jesus o curou e saiu daquele lugar. Só que quando Jesus chega no templo, no versículo 14, e foi esse texto que me chamou a atenção, Jesus encontrou-o no templo e disse, pro mesmo cara: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Agora eu caminho para o final e pergunto para os irmãos: o que pode ser pior que alguém ficar 38 anos deitado numa cama? O que pode ser pior para um cara, para um homem, para uma mulher, ou quem quer que seja, passar 38 anos enfermos? Uma vida miserável, uma vida dependendo de favores, uma vida dependendo de ajuda, uma vida dependendo da boa vontade dos outros. Mas Jesus fala para ele: olha aqui, ó, se tu pecar, vai ficar pior. Uma vida pior do que essa, se a gente for pensar só nessa vida, é difícil ter. É difícil ter. Agora, se a gente for pensar na eternidade, se a gente for pensar numa eternidade inteira sem o Senhor, será que pode acontecer alguma coisa pior, sim ou não? Sim ou não? Deixa o neném brincar, presta atenção no que eu estou falando. Gente, 38 anos enfermo não é nada se comparado ao inferno. 38 anos enfermo não é nada se comparar a uma eternidade toda longe do Senhor. 38 anos enfermo vale a pena para ir morar no céu. Porque 38 anos é o quê? É um espaço de tempo, com começo, com meio e fim. Mas a eternidade não tem fim. A eternidade, ela vai ser para sempre. A Bíblia diz que é a segunda morte. É a separação eterna de Deus. É a separação eterna. Então lá na eternidade não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter aquela expectativa como eles tinham aqui. Ele passou 38 anos enfermo, mas ele não perdeu a esperança de um dia ser curado. Porque se ele tivesse perdido a esperança de ser curado, ele tinha ido embora desse tanque. Agora lá na eternidade, irmão, lá no inferno, tu não vai ter expectativa de sair. Porque lá é a eternidade toda. Ah, pastor, mas morreu. Não é assim.
Lembra da parábola de Jesus, do rico e do Lázaro? Lá no inferno, irmão. Sabe por que o inferno vai ser um lugar de tormento? Porque lá no inferno é um lugar de consciência. Vai estar consciente. Lembra do rico? Ele fala: deixa eu sair só para avisar a minha família. Deixa eu sair para avisar os meus parentes para ele não vir para cá. Pede para o Lázaro colocar uma gotinha de água para molhar meus lábios. O inferno é um lugar de consciência. E sabe por que vai doer tanto estar no inferno? Porque quem vai estar lá no inferno vai ter a consciência que teve a oportunidade de não estar lá. E desperdiçou a oportunidade. E desperdiçou o presente. E desperdiçou a vez. E não desperdiçou uma vez. Não desperdiçou duas vezes. Desperdiçou dia após dia. Desperdiçou semana após semana. Desperdiçou meses após meses, anos após anos. E aí você vai dizer para mim que vai chegar lá no leito de morte e vai pedir perdão para Jesus, vai ficar tudo ok? Cuidado, irmão. Ah, pastor, mas o ladrão da cruz aproveitou a única oportunidade que ele teve. Ele teve só uma e aproveitou. Teve só a única oportunidade, pendurado no madeiro, crucificado com Jesus, e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, te lembra de mim quando eu entrar no paraíso. E o Senhor falou: hoje mesmo tu vai estar comigo lá. Agora tu acha que nós, irmãos, que o presente é ofertado todo dia, a graça é ofertada todo dia, é livramento todo dia, é bênção todo dia, é prosperidade de Deus, é cura. Você vê a mão de Deus operando, você vê a mão de Deus trabalhando, você sabe que é o Espírito Santo trabalhando em teu favor, mas tu ainda nega, tu ainda recusa, tu ainda não aceita. E aí quando chegar lá no inferno vai dizer: eu tive a oportunidade, mas não quis. Eu tive a chance, eu estava perto, muito perto. A Bíblia diz, irmãos, que tem gente que está na porta assim, sabe? Para entrar no reino de Deus, está na porta, mas não entra. Vai vir gente de longe, de muito longe, e vai entrar na frente dele. E ele vai continuar na porta. A porta, irmão, a porta não é o reino. Se tu ficar ali na porta, por lado de fora: ah, pastor, eu estava perto do culto, mas tu não está no culto. Eu estava perto do culto, mas tu não está na igreja. Tu está na rua. Irmão, nós precisamos entender que essa vida aqui que nós temos, uns duram um pouco mais, outros um pouco menos, mas essa vida aqui é uma preparação, e é a única resposta que nós precisamos dar, é se aceitamos a graça de Jesus, se aceitamos o perdão dele, ou recusamos. E dependendo da nossa resposta, é que nós vamos passar a nossa eternidade. Por isso que eu falei para os irmãos, que não é Deus que coloca ninguém no inferno. Ah, pastor, mas eu não aceito a graça. É um direito teu. Não é obrigado. Na verdade, a Bíblia diz que é só um pequeno resto que vai se salvar. Irmão, o céu não é assim, como é que eu posso dizer? O céu não é uma esculhambação. Não. Lembra de João, quando ele descreve a cidade santa, a Nova Jerusalém? A cidade lá tem muros, sim ou não? Tem, uns murão, né? Uns murão alto. Eu estava olhando no presídio, hoje o muro da cidade lá é mais alto que o do presídio. O céu, irmão, tem leis. O céu tem muros. E a cidade tem porta. E quem é a porta da cidade? Jesus, ele fala: eu sou a porta. E a porta da cidade, ela é estreita, bem estreita. Ainda que algumas santidades hoje, vice-deus aí, tenham tentado alargar a porta, ela ainda continua estreita.
os muros da cidade ainda estão lá de pé. A graça de Deus ainda é ofertada. A graça de Deus ainda é ofertada. Tu só precisa de uma atitude. Tu só precisa de uma decisão. Tu só precisa levantar, tomar o teu leito e vai-te embora daqui. E para nós encerrar, vamos ficar de pé. A pastora vai se preparar para louvar o Senhor. Nós vamos orar. Você que trouxe a sua oferta vai estar ofertando. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus fala para esse homem: toma o teu leito e anda. Por que fazer o coitado do homem levar o leito junto? Tu pensa num troço que devia ser sujo. Não tinha cama com rodinha igual tu tem. Não tinha box. Não era um colchão de molas ensacadas individualmente, anti-ácaros. Não era um colchão que faz massagem, que canta canção de niliná para tu. Não era isso não, irmão. Não era um colchão ortopédico para a tua lombar ficar reta e a tua outra coluna ficar não sei aonde. Não era um leito, irmão, eram coisas assim com pelos de animais, algum tecidinho e outro que eles arrumavam. Troço devia de ter um cheirinho bem bom, porque ficava no chão e ele era paralítico, lembra? Ele não tinha fralda geriátrica, ele não tinha lencinhos umedecidos da Johnson & Johnson para se limpar. Não, o troço era ruim, irmão. O troço era fedido. Mas o Senhor falou: levanta, toma o teu leito e vai embora. Se eu era o aleijado, eu ia dizer: mas por que levar esse troço? Não dá para deixar aí, eu já vivi com ele 38 anos, agora eu quero o divórcio. Mas o Senhor fez levar, irmão, para não esquecer de onde ele veio. Não esquece, irmão, nem por um segundo da onde Deus te tirou. Não esquece nem por um segundo da onde Deus te resgatou. Não esquece, irmão. Carrega o teu leito. Carrega as tuas marcas, as tuas dores, o teu sofrimento. Não é para tu ficar. Hoje eu ainda vi lá, alguém postou um vídeo da enchente. Eu falei: o que leva uma pessoa a postar um vídeo da enchente? Deve estar com saudade, está querendo outra, só pode. Não é para lembrar assim, irmão. Não é nesse contexto que ele leva o leito. Jesus manda ele levar o leito e diz para ele: ó, não pecas mais, porque pode acontecer coisa pior do que isso aí. Irmão, Jesus já te tirou de muitos lugares. Não queira voltar para lá. Não queira: pastor, mas eu queria ir lá experimentar. Tu já foi lá, tu já estava lá. Tu quer o que ir lá de volta? Lembra do Sansão? O Sansão matou o leão. E a Bíblia diz que quando ele foi de volta, ele se desviou um pouquinho do caminho. Não existe desviar um pouquinho do caminho, irmão. Não existe isso aí. Isso é mentira de Satanás. O Senhor diz: eu sou o caminho. E o Sansão foi lá, tirou, o leão estava morto, as abelhas foram lá e fizeram mel, e o Sansão foi lá e pegou o mel. Quando ele toca no leão, começa a sua queda. Porque ele era um nazireu de Deus. E ele não podia tocar em nada morto. Quem matou esse leão aí, lembra? Ele mesmo. Então ele venceu um leão vivo, mas foi derrotado por um leão morto. Sair um pouco do caminho, irmão, para voltar onde tu já estava, é burrice. É burrice. O leão já está morto. Tu vai querer fazer o que lá, ver o leão morto? Tu acha que o leão ressuscitou? Não, irmão. Sair do caminho para ir visitar o leão morto
é você voltar a ser vencido por sentimentos, por amarguras, por recalques, por coisas que tu já tinha vencido, tu já tinha passado, tu já tinha matado. Mas quando tu sai um pouquinho do caminho para lá dar uma olhadinha, o que tu faz? Tu ressuscita tudo de novo. E ali foi o começo da queda, talvez de uma demonstração mais poderosa do Espírito Santo no Antigo Testamento, Sansão. Porque ele quis sair um pouquinho do caminho. Vou dar uma saída do caminho. Eu sou o Sansão, né, cara? Afinal de contas, eu sou o cara, eu vou lá. Não, irmão. Não tem que sair do caminho nem um pouquinho. Não tem que brincar com Satanás. Não tem que brincar com o pecado. Não tem que brigar com a tentação. Não. A Bíblia diz, da tentação, faz o que quando tu é tentado? Cai fora, deita o cabelo, irmão. Lembra do José? Deixou túnica, deixou tudo lá. Porque o José, apesar de ser um homem santo, apesar de ser um homem escolhido por Deus, ele era homem, irmão. Tu acha também que ele não queria ficar com a Potífera? Claro que ele queria. Mas ele falou, eu vou vazar daqui, demônio. E virou interna. O Satanás, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é o diabo, a tentação não. Tentação, se sentiu tentado, irmão, pega o teu Corolla e pisa fundo e se manda. Vai embora para mais longe possível da tentação. Porque assim se vence tentação. Tentação não se vence lutando, tentação se vence, caindo fora. Vamos orar? A pastora vai estar louvando ao Senhor. Você que trouxe sua oferta depois pode estar ofertando. Logo nós vamos estar encerrando o nosso culto. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te damos graça, Santo Espírito, nessa noite pela tua presença, pela tua misericórdia, bondade, fidelidade. Nas tuas mãos, Senhor, nós depositamos a nossa confiança, aceitamos a tua graça, aceitamos o teu presente, aceitamos, ó Deus, o dom da salvação que vem de ti, não vem de nós. O Senhor é o único que pode nos ofertar, porque pertence a ti, foi comprada com sangue no Calvário. Portanto, nessa noite, ó Pai, estende sobre nós as tuas mãos, a tua misericórdia e a tua bondade. Uma vez mais, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar ofertando, a pastora vai estar louvando, logo após nós vamos estar encerrando o culto em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu vou me agradecer. Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. não vai embora. Fica comigo. Se quiser, eu faço uma tenda só para ti. Aleluia. Se não pode morar dentro do meu coração, Isto é meu bem-querer, é o meu grande amor.
Oh, glória. Oh, glória a Deus. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, pode morar dentro do meu coração. Tu és meu bem-querer. É o meu grande Oh, glória. Eu deixo tudo pra Te ti, servir. ó meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós queremos também dar boa-vinda ao nosso irmão ali que está perto de Isaías ali. Conhece ele? Hã? Michel. Deus abençoe, Michel, em nome de Jesus. Tu é da onde, Michel? Pará. Glória a Deus. Mais um paraense. Louvado seja Deus. Irmãos, sábado então nós temos a nossa formatura, glória a Deus, aleluia, depois de 90 anos vai sair, glória a Deus. Os irmãos que vão se formar estejam aqui na igreja às 6h30, tá? O culto nós vamos começar às 7h30, então os irmãos estejam aqui um pouquinho antes, para colocar a roupa lá, principalmente as mulheres, porque o troço não é bonito, daí as mulheres ficam lá ajeitando, então... Chega um pouquinho antes para se ajeitar, ficar um pouquinho menos feio aquele negócio lá. Tá bom? 6h30 e 7h30 o culto, depois às 9h30 nós vamos encerrar pelas 9 horas e aí vai ter a janta lá, alguns irmãos vão participar lá em Roca no Maraça, tá bom, gente? Domingo, nosso culto das irmãs, vai estar pregando conosco a irmã Madalena, ela vai estar pregando, cantando, tá? No domingo, então venha, traga alguém para servir de bênção do Senhor. E no sábado, dia 18, portanto, o outro sábado, o pastor Gustavo, a Andressa me mandaram mensagem, vai ter o treinamento lá na igreja do pastor Armando, da MPC, da Mocidade para Cristo. Eles fazem um trabalho de capelania escolar, tá, gente? Então, na verdade, vai ter o treinamento terça e quinta da semana que vem de noite, mas eu falei para o pastor Gustavo que eu não poderia participar, por exemplo, né? Mas no sábado, presencial na igreja, ali da Vila Moça, das 9 até as 5 da tarde. Vai ter almoço, é tudo de grátis, não vai precisar pagar nada. Então, quem quiser ir, fala comigo, eu vou ter que passar o contato para o pastor Gustavo para colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, sábado, 18, das 9 até as 17. Eu, o Gui, o Django e o Edson já demos lá os nomes. Se mais alguém quiser ir para esse programaço aí, a senhora vai ir? Então tá. Lá na igreja do pastor Armando, na Vila Moça. Das 9 até as 17, tá? É bem legal. A outra vez a gente fez também treinamento, né? Eles ensinam, eles fazem trabalho nas escolas, capelania escolar, e fazem clubinho, fazem palestra, fazem um monte de coisa lá, tá? Então, alguém interessado, me dá o nome, o número de telefone, eu vou passar para o pastor Gustavo, e no próximo sábado, às 9 horas. Tá bom, gente? E no domingo, dia 19, tem o nosso almoço. Então, quem ainda não comprou as fichas, faça o favor, né, de largar a mão de ser muquirana e comprar, né? E domingo nós vamos pedir chá, as coisas aqui que nós precisamos ainda, tá bom? Pá, domingo eu não vou estar, tu pede tudo, tem lá e pedir chão que eu... Ah, bem certo, então tá bom, vou deixar para o evangelista Júlio no domingo fazer essa parte aí, tá bom, gente? Nós vamos orar e depois nós vamos cantar os parabéns para Maristela, Sveiger, Schweiger, Schneider. Ah, o Gustavo foi domingo. Não, mas tu não veio no culto domingo, vamos cantar hoje, né? E e eu também, que eu só fui... Glória. Canta amanhã, canta sábado, domingo eu não vou estar aqui, daí